Na semana que passou, boa parte das manchetes dos noticiários locais e estaduais foi tomada novamente pela questão dos presídios no Rio Grande do Sul. Menos mal que dessa vez não foi por rebeliões ou interdições, e muito menos por campanhas políticas, nas quais, normalmente, um governo põe a culpa no outro pela falta de vagas, péssimo estado geral das instalações, pela falta de recursos ou pela falta de pessoal. Uns comemoram interdições e demolições como sendo obras de governo, quando na verdade foram resultantes de decisões judiciais, como as vistas há poucos meses aqui no estado. Brigas políticas e administrativas à parte, o fato é que a população carcerária no Brasil cresceu cerca de 400% em 20 anos, enquanto a população total aumentou em algo em torno de 36%, 37%. No Rio Grande do Sul já são cerca de 30 mil presos e, como se sabe, a criação de vagas em presídios não acompanhou essa evolução. Ao contrário, pelas notícias que têm sido veiculadas a respeito nos últimos tempos, dá para se constatar que a situação só tem feito piorar ano após ano. Aqui na região, ao que parece, nós vamos ter algum alívio nesse permanente foco de tensão que representa um presídio sem condições mínimas de higiene, espaço e segurança. A inauguração do novo presídio de Venâncio Aires, que aconteceu antes das últimas eleições, e a sua efetiva entrada em funcionamento, quase meio ano depois, vai aliviar um pouco, não se sabe por quanto tempo, a atual caótica situação dos presídios estaduais, ao menos aqui na região dos vales. Aliás, muito bem fizeram os juízes das varas de execução penal das cidades locais envolvidas em recusar o recebimento de detentos do presídio central. Se é certo que o problema é de todos, também é certo que o problema do Central é muito mais antigo e muito mais grave. E a solução por aqueles lados demorou muito a ser buscada pelos responsáveis locais. Por outro lado, se faltam prisões é porque sobram presos, numa matemática bem óbvia. Para mim, a questão toda começa lá na educação familiar, sim, mas também muito é resultado da educação pública de má qualidade, que não produz cidadãos conscientes dos seus limites dos seus direitos e principalmente respeitadores dos direitos dos outros. Mal e mal os prepara para uma sociedade que está muito mais para o salve-se quem puder do que para o gentileza gera gentileza. Outro fator que eu considero fundamental para evitar a reincidência e com ela o retorno do apenado para o regime que não o ressocializou é a falta de trabalho nas casas prisionais. Como diz o ditado, o ócio é a oficina do diabo. Ou seja, preso sem trabalho é o que mais vai dar trabalho no futuro. Eu venho dizendo há tempos que o preso tem que trabalhar, tem que se ocupar, nem que seja gerando energia elétrica a pedaladas, uma brincadeira que nós inventamos. Ele tem que contribuir para o seu sustento, tem que indenizar o Estado e as vítimas dos seus atos. Ele tem que se ocupar com o trabalho, para não passar os dias se especializando no crime, que é o que mais se observa. Tudo isso está na Lei de Execuções Penais, mas o que se vê na prática, salvo raros e insuficientes casos, é exatamente o descaso, que é com certeza muito mais caro aos cofres públicos e à sociedade do que planejar e executar iniciativas que aproveitem com segurança, criatividade, lucro financeiro e principalmente lucro social essa imensa massa ociosa de mão de obra representada pelos presos. Nem que para isso se tenha que mudar alguns conceitos, alguns sistemas de presídios e principalmente algumas mentalidades políticas e administrativas. Até a próxima.